Pessoal, boa noite. Mais uma quinta-feira, a sexta quinta-feira de encontro. Nós vamos avançar um pouco mais naqueles assuntos do Papiro Sagrado de Hermes. Mas antes, eu espero que esses encontros tenham facilitado a compreensão do livro. Ressalto a necessidade do estudo do livro, porque, como eu estava falando agora com o Morelli, através do estudo do livro, ou de qualquer assunto dessa natureza, você vai ampliando o seu contato com a sua mente subjetiva, ou sua mente espiritual, que é o grande objetivo nosso. É retornar à luz, retornar no início ao nosso pai espiritual, pai e mãe, e depois à própria mônada, no término do programa nosso, de cada grupo familiar, de cada mônada. Então é importante o estudo. O que a gente objetiva não é anular o estudo de cada um, é fazer com que, com essa facilitação, a pessoa estudando consiga chegar a um entendimento um pouco mais elaborado, porque nós sabemos que há uma dificuldade do livro. Nós temos que entender que o conceito de manifestado, como nós estamos agora conversando antes da gravação, e manifestado é tudo uma posição relativa. Por exemplo, isso é importante a pessoa subjetivar. Se eu estou encarnado, o plano astral, para mim, seria um plano imanifestado. Mas para aquele que se encontra no astral, aquele plano para ele é um plano manifestado, porque ele está ali. Só para vocês entenderem a relatividade do processo. Então, quando você joga isso para o macro processo de planos dimensionais, nós temos que considerar que o manifestado não é somente aquilo que nós, da terceira dimensão, estamos percebendo. Acima de nós, existem planos que são, para quem se encontra naquele plano, um plano manifestado, como nós estamos aqui. Mas que acima dele tem algo que para ele está imanifestado, e assim sucessivamente. Isso aí é importante a gente ressaltar, porque como nós nos identificamos muito com a nossa mente concreta, nós temos a tendência de achar que o manifestado somos nós, e tudo mais é imanifestado. Não, não é assim. Existem graduações de frequência, cada uma mais sutil do que a nossa, mas mais densa do que a subsequente, e assim sucessivamente, dentro dos planos de existência. E, enquanto houver algo a evoluir, haverá uma manifestação, consciência e forma, onde a forma é a manifestação, nos seus diferentes graus, nas suas diferentes frequências. Pronto isso? Então, por fim, eu estava lendo agora um livro sobre Jesus, Buda e Sócrates. Ele faz a biografia de cada um dentro do que nos chegou. Nós temos que entender que muita coisa que nos chegou sob o aspecto alegórico. Que a igreja trabalhou determinadas características, ou mesmo outros, para se adequar a um determinado nível de compreensão ou nível de interesse na sua divulgação. Por exemplo, não eram 12 apóstolos. Nós já falamos das sínteses. Na verdade, eram mais. Mas a igreja elencou esses 12 para, no meu entender, fazer uma vinculação com 12 eras, 12 constelações, as 12 forças da divindade, fazer correlações e criar com isso
uma materialização de divindade maior até, criar uma divinização até ocultando determinados aspectos da humanidade do próprio Divino Mestre. Então, tudo isso existe informações que foram ou adulteradas, ou sonegadas, ou enxertadas para criar determinados tipos de compreensão ou objetivos. Isso é importante a gente ter sempre em mente. Bom, vamos lá, Morelli. Vamos. E com relação ao mestre Jesus, ou Jesus, o mestre Acron disse que a única parte que foi preservada na sua integralidade e que foi a grande missão dele é o Sermão da Montanha, que foi realmente o objetivo dele. O Sermão da Montanha ele está conservado exatamente como foi dito há 2000 anos atrás. Por exemplo, datas de nascimento. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isso foi uma adulteração. Então, é o que eu estou dizendo. Algumas coisas foram mexidas, ou muitas. Beleza, Morelli, vamos aumentar um pouco mais aí como é que é o percentual, né? 10%, não sei, 20%, 75%. Enquanto o Morelli aumenta o zoom, na página 143 dessa versão nova, do livro aqui, essa última versão, se vocês abrirem na página 143, onde eu estava dando uma olhada, eu sabia do nosso encontro aqui, deixa eu botar daqui a pouco o óculos, que a gente vai ficando com a vista. 191. A 143 tem as rondas planetárias terrestres. Então, vou ter o sistema monádico de Mercúrio foram 330 bilhões de anos. A segunda ronda terrestre foram também 333 bilhões de anos. E a terceira ronda terrestre, 330 bilhões de anos. Então, você vê o sistema, a primeira de Mercúrio, a segunda de Marte, a terceira da Lua. Eu já falei que a Lua não é essa Lua. Então, vocês reparem que o tempo que a nossa astronomia, os nossos estudiosos em relação ao universo, ele está completamente equivocado. Ele está totalmente equivocado. E nos é passado como uma verdade, que o universo teria, se eu não me engano, 12 bilhões de anos, a Terra são 4 bilhões e meio, se eu não me engano. Então você vê só as três rondas desses terrestres, cada uma teve um tempo de existência de 330 bilhões de anos. Então vocês têm a noção da grandiosidade de tempo que esses programas duraram. Agora, vamos a um detalhe. Quem conhece Centro Espírita ou já foi falar com uma entidade, muitos de vocês aí, elas falam assim: um ano de vocês é um dia para nós. Então, vocês reparem da relatividade de tempo. Então, por exemplo, um familiar perdeu um ente querido. O ente querido, que está naquele plano dimensional do astral, dentro dessa correlação, é claro que as relações mudam de acordo com maior densidade ou menor, mas eu não tenho como avaliar o tempo disso. Eu sei que os tempos são diferentes. E a física quântica já provou isso. Quanto mais denso, mais lento o tempo. Quanto mais sutil, mais rápido. Por isso que quando você chega no ápice da frequência sutil, você vive a eternidade como um lapso de tempo. Porque o tempo vai ficando
mais rápido, cada vez vai diminuindo as noções de tempo. Ele pensa assim: logo, logo vamos nos ver. Eu que estou no plano espiritual, nós vamos ver de novo. Sim, porque para um familiar que perdeu e vai fazer a sua passagem dentro de 30 anos, para aquele que faleceu ou fez a passagem, para ele são 30 dias, como a nossa percepção de encarnado, como se fosse um mês. Então ele não tem esse tempo de 30, 40 anos como nós percebemos aqui. Para ele, a percepção seriam 30 dias. 40 dias, se viveu 40 anos. Na nossa percepção, ele percebe como nós percebemos a passagem de 30 dias. Um mês para nós. Então é um tempo breve, né? Fica rápido. Bom, continuando aqui, nós temos aqui, vamos abaixar mais, Morelli, por favor. A sétima ronda, externa, Saturno, baixa um pouquinho mais. Saturno, não, sobe, sobe. Saturno, a sétima ronda externa, Júpiter com a sexta ronda externa e Vênus com a quinta ronda externa. Ao completar essas rondas, eles também estão terminando as suas etapas agora, mas, ao mesmo tempo, fazem o lado... Desce mais agora. Fazem o lado da Terra. Ou seja, primeira raça-mãe, a segunda raça-mãe e a terceira raça-mãe. Ou seja, ao completarem lá, eles já estão criando as condições, foram criadas as condições para a primeira raça-mãe, a segunda raça-mãe, a terceira raça-mãe. O que acontece, vamos ficar agora nisso aqui, o que acontece com... caiu. O Morelli caiu aí. Conseguiu, Morelli? O microfone está fechado. Seu microfone está fechado aí. Tudo isso para abrir meu microfone. Deixa eu ir lá no e-mail de novo. Eu vou até olhar. Como eu não fechei nada, como é que pode ter sumido? Sumindo, né? Não é. Não é. Entrando Márcio. Ô, Graça, você que é da época da OFO, lá do Mestre Acron, está conseguindo acompanhar ou fica muito difícil? Não é nada fácil, né? Não, fácil não é. A gente tem que ir devagar, né?
para ir pegando, acho que tem que ter muita leitura, ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Também depende muito da capacidade de cada um, né? Exato. Ler, reler. Na época, um mestre falava comigo que eu teria que estudar a egiptologia. O estudo, ele cria o elo de ligação com a mente superior. Estuda desses assuntos, como a matemática, a física, desenvolve o intelecto, desenvolve a mente concreta. E aí, Morelli, alguém tem como ir recebendo gente aí? Porque toda hora eu tenho que voltar. Agora é a Miriam Leão de Oliveira. Alguém, porque tem gente que vê e consegue receber quem quer entrar na reunião? Porque eu estou chegando lá, eu preciso voltar, para não largar a pessoa esperando, né? Vocês vão fazer mentalmente aqui, já vai avançando um pouquinho quando Morelli. Vocês lembram que tem a primeira raça-mãe com 7 sub-raças. Essa raça-mãe, ela vai gerar uma resultante, uma sub-raça. Como tudo ocorre no 4, a primeira raça a primeira raça raiz gera uma resultante, que vai ser a primeira sub-raça da 4ª raça raiz. Então, como a primeira já foi feita e gerou uma sub-raça, a 6ª sub-raça, a segunda raça raiz, ela não terá mais 7. Ela terá 6 sub-raças, que a primeira já foi feita pela primeira raça raiz, gerando uma sub-raça da primeira raça raiz. Então, a segunda raça raiz terão 6 sub-raças. Quando ela concluir, ela vai gerar a segunda sub-raça da 4ª raça raiz, que é aquele 4 lá embaixo. Então, a terceira raça raiz, como a primeira sub-raça e a segunda sub-raça já foram feitas, ela terá 5 sub-raças, ou seja, o tempo do programa Terra vai cada vez se encurtando mais. Como ela vai gerar uma resultante, uma sub-raça resultante, essa sub-raça resultante da terceira raça raiz será a terceira sub-raça da 4ª raça raiz. Então, a 4ª raça raiz, ela já tem a primeira, a segunda, a terceira formadas. Ou seja, o seu lado imanifestado pronto. Por isso que os tempos vão se encurtando. E aí, Morelli? Achei a 6ª, mas não está abrindo agora. O dia que é pôr a gente para sofrer, se ficar nervoso, você não faz mais nada. São os ataques. São os ataques aí para atrapalhar. Acho que eu abri a 5ª. Essa é a 5ª aula. E eu tenho todas no e-mail, mas eu salvei. Deixa lá. Quer me judiar, mas tudo bem. Estou escolado, não tem problema. Eu vou até... Quero abrir o e-mail de novo. 6ª aula do... Achou? Vai falando. Não, ela está aqui, né? Só que ela pula. Parece que ela é viva. Ou eu comecei hoje, né? Eu estou abrindo aqui a minha também, deixa eu ver. A aula curso online é a 5ª. Não, a 6ª. A 6ª. A 5ª eu abri o agora. registro aqui é a 5ª. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu auxilio aqui, ó. Nós vamos falar hoje também sobre os eclipses
e sobre aquela figura do Anubis, que aí já vai entrar na mediunidade. Brincadeira, rapaz. Olha, se não tivesse acontecido comigo, eu não ia acreditar. Estou abrindo aqui também. Abre aí, porque eu estou abrindo aqui, ela fecha. Eu abro como se tivesse alguém clicando, só que não tem, né? Não adianta. Vou minimizar aqui, ó. Deixa eu ver se Sexta eu aula. conseguiu. Deixa eu ver se eu apresento aqui, ó. Pus para baixar e entrou a quinta. De novo. Sexta aula. adlima@uol.com.br. Entrou? Não, ela veio, já peguei umas Não, eu 4 abri vezes. aqui, eu botei aqui. Entrou para você? Então fica aí. Eu vou deixar aqui a hora que eu abrir para ficar na reserva. Mas tá visualizando aí? Não, mas eu estou com o meu. O pessoal deve estar. Deixa eu ver. Eu estou aqui, está Não, visualizando sim. tá, Ah, você está tá? Então, beleza. visualizando. Então, Tá. vamos continuar aqui no meu aqui, ó. Tem Tá. problema aí, ó. Eu tinha que ter salvado num outro, mas tudo bem. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, a Terra, ou quarta ronda. Então, vocês reparem que o quatrozinho lá da primeira, o quatrozinho da segunda, o quatrozinho da terceira, formaram, na quarta raça-mãe, a primeira sub-raça, a segunda sub-raça, a terceira sub-raça. Por isso que nós temos a sensação de que o tempo vai encurtando. E ele, de fato, vai encurtando. Por isso que a Bíblia fala, naquela época de Matusalém, aquelas pessoas que viviam 1000 anos, o tempo era muito mais elástico. Agora o tempo é mais curto. Realmente, isso é fato. Não era o calendário gregoriano, né? Não, longe disso. Isso aí é longe. Nós estamos agora. Eu não quero entrar na quarta sub-raça lá, ali, ao final, tem as 12 eras, aí a pessoa vê no livro. E as 12 eras estuda pelo livro. Lá embaixo, a última bolinha. Porque aí também tem que estudar o livro lá e ver que cada raça raiz tem 7 sub-raças. Cada sub-raça tem 7 ramos raciais, com seu oitavo. Lembra lá na primeira aula que tudo gera uma síntese. O 3 é 4, o 7 é 8, gera o oitavo. E cada ramo racial tem 12 eras. Por isso aqui nós temos uma parte final, são 12 eras. Lá em cima, 12 eras embaixo. Mas aí a pessoa vê, cada era tem 2160 anos. Então, vocês entendam que existem avataras de era, avataras de ramos raciais, avataras de sub-raça e a avatara da raça-mãe, que é o Manu ou Merenés de uma raça. Ou seja, os próprios avataras vão se sintetizando em coisas maiores. Jesus, por exemplo, era um avatar de Hera, essa figura histórica chamada Jesus. Ficou claro isso? Existem avatares muito maiores que consolidam. Por exemplo, se um ramo racial tem 12 eras, um avatar de ramo racial é a síntese de 12 avatares de era. Então vocês vão entender a grandiosidade desse processo. No momento, nós estamos na quinta raça raiz. Lembre-se que cada raça raiz finalizada, ela gera uma sub-raça para a raça subsequente. Então, na quinta raça raiz, nós só teremos 3 sub-raças. Na sexta sub-raça raiz, 2 sub-raças. E na sétima raça raiz, uma sub-raça. Ou seja, os tempos vão encurtando. Beleza, pessoal? Por isso que há uma percepção de uma aceleração de tempo. Isso é fato. Não é só história
Ou, eu acho só uma percepção. Não, é real, é quântico isso. Beleza? Vamos agora entrar aqui embaixo. Bom, essa aqui é importante. Vocês estão vendo aqui a ligação dos 4. Deixa eu ver se eu consigo botar o 1 lá embaixo. Lembra lá atrás que eu falei? O Manu de raça, o mestre Moria, dito os 7 pilares de Pitar, os 7 Merenés, ou Manus, ou mestres de raça Moria, Kutume, Venusiano, aí tem Serapis, Serapião, aí do outro lado manifestado, Serapião, Hilarião, Iesus e Saint Germain. Lembra que eu falei? Na minha interpretação, essas personalidades que se nomeiam como Moria, Kutume, não é o mestre na sua integralidade. E agora vocês vão entender, basicamente, através da ligação desses círculos, que o maior primeiro lá de cima, está, vocês vão ver o pontilhado, ligado ao menorzinho lá embaixo. Então, se esse lá embaixo chegar e se nominar como mestre Moria, ele não está errado, porque o maior está ligado a esse menor. Vocês estão lembrando que eu falei? Se eu tirar o meu dedo e o meu dedo se chamar de Aquiontor ou Ademar, ele pode fazê-lo, porque ele é uma expressão desse todo a qual eu represento. O 2 está ligado no mestre Kutume, está ligado lá embaixo ao 2 lá de baixo. Por isso que algumas linhas de estudo mencionam que Francisco de Assis, que se vocês pegarem na composição do raio monádico, do quarto raio monádico da Mondacron, é o segundo, está ligado ao mestre Kutume. E, como tal, alguns interpretam, não da forma correta, mas te fala, São Francisco foi mestre Kutume, porque está ligado energeticamente ao 2. Estão entendendo isso? O 3 está ligado também ao 3 lá de baixo, pequeno. Por isso é que nós estamos ligados a tudo e a todos. O mestre maior é uma sintetização de partes menores. Compreenderam isso? Isso não é dito. Isso não é explicado. E gera uma série de conceitos certos, mas que carecem de uma explicação mais aprofundada. Pegaram a dinâmica? Agora, há uma necessidade de estudar o livro. Isso é só uma facilitação. É só uma tentativa de facilitar a compreensão dos gráficos e dos livros. Isso ocorre igualmente no 5 maior, no 6 maior, no 7 maior, lá do grande 4, ligado ao 7, o 7 maior ligado ao 7 subsequente, ligado ao outro 7 subsequente, ligado ao 7, até o 7 lá de baixo. Tudo ligado. Dando uma dica que não... Pois não, Morelli? Lá atrás, por exemplo, a nota musical do, ré, mi, fá, sol, lá, si, digamos que sejam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você troca a oitava no piano, por exemplo, que dá fácil visualização,
você está tocando o mesmo dó, só que ela tem outro comprimento de ondas, outra cor, outra vibração, porque trocou a oitava. Mas o dó é sempre dó, assim como você disse do mestre Moria lá, ele não deixa de ser aqui. Só que não é porque ele já está numa frequência menor ou maior, depende da oitava que você for. Estou dizendo isso para a individualidade Perfeito, ter mais perfeito, isso facilidade mesmo. para ver e sentir e ouvir ou não. Porque as três coisas manifestadas, do lado manifestado, é cor, som e número. Então, isso dá para fazer com cor, dá para fazer com som. Eu fazia com número, depois comecei a fazer com som, para poder aprender a raciocinar do jeito do livro. Porque o grande segredo é entender como ele explica. Né? Exato. Não é decorar o que está dito, e sim entender como ele explica. Foi ótimo. A parte da música, das notas, é exatamente isso aí. Exato, você muda a oitava, mas continua ligado àquela nota. Só que vai ouvir, ela tem outro som, outro comprimento de ondas, as vibrações, e outra cor na vibração também, que altera som, cor e número, altera Sim, o trino. Isso vai tudo junto, né? é tudo ligado. Tudo Tudo ligado. é o aqui e agora. Por exemplo, os meus 7 corpos têm o meu físico, que é o mais externo, é o 4, digamos assim, mas tem os corpos internos. Então, na verdade, só existe o 4. Quando você expande esses números 1, 2, 3, 5, 6 e 7, é para mostrar que eles existem, mas dentro de um 4. Quem é o 4, no meu caso, ou no caso de todos que estão me assistindo? É o corpo físico, porque ele contém os outros 6 dentro dele. Entenderam a dinâmica? 4 é a realidade. 4 é a realidade. Tudo ocorre dentro dos 4. Mas 4 de uma frequência, 4 de frequências mais sutis, outros mais sutis ainda, e assim sucessivamente. No caso, o 4 físico denso é o 4 mais denso dessas frequências. Mas tudo está ocorrendo simultaneamente. Por quê? O meu corpo mental, o meu corpo astral, o meu corpo búdico e as minhas manifestações trinas, elas estão ocorrendo exatamente agora, mas em outra frequência, a qual a minha mente concreta, que está falando agora, com auxílio, com certeza, em parte da mente subjetiva, não estou tendo acesso conscientemente. Mas tudo é aqui agora. Por isso a escola sincromática de Acron, ou seja, tudo simultaneamente. Esse é o segredo. Tudo simultaneamente. Então, quando nós nos aperfeiçoamos, nós estamos aperfeiçoando todos os nossos outros corpos. Eles também estão crescendo. Eles também estão evoluindo. Eles não estão estáticos. São consciências. Que nós, como entrarmos nas entidades espirituais, vocês vão ver, são consciências. Por isso que o ser humano é muito mais do que uma mente concreta. Nós é que não percebemos a grandiosidade que é um ser humano. Um único ser humano. Mas ele é muito mais do que uma mente concreta. E algumas linhas materialistas falam que a reorganização celular da matéria gera a consciência. Isso é um absurdo, porque você não pode conceber que algo inferior gere algo superior. É o contrário. Algo superior é que concebe algo inferior. Inclusive, a nossa evolução, a evolução do plano humano, ela auxilia a evolução
do mineral, do vegetal e do animal. Os reinos inferiores se alimentam e crescem conforme a evolução do reino nominal. Isso aí seria um bate-papo, a gente falaria aí, mas eu não vou tocar nesse período, nesse objetivo agora desses encontros, nesse assunto. Nós, através da nossa evolução, auxiliamos os demais reinos. Por nós somos o reino, nesse campo de expressão, nesse momento mais evoluído. E as nossas mazelas também prejudicam os reinos inferiores. Bom, vou abaixar mais um pouco. Como os quatro são formados, se interligam e se interpenetram. Como tudo se processa de fora para dentro e de dentro para fora. Como tudo é ao mesmo tempo. Sincromática. Escola sincromática de Acron. Tem escrito no livro isso ainda ou tirou? Só Não, tem escrito. Tem escrito. Nosso sistema de evolução não é o seu final. Isso eu acho legal. Opa, espero que não deixe a boa aqui. Espera aí. Não, não vai dar, não. Assim ouvimos do nosso venerável Mestre Acron. Um dia, ao voltarmos e olhar o nosso sistema, vê-lo-emos completo, por já ter cumprido o seu propósito. Então, irrompereis, tal qual uma diminuta chama de um círio vela, para a escuridão daqueles que se encontram em outros universos, que se encontram em outros mundos. Diminuta chama, vos diz Acron, entretanto, radiosa e grandiosa, que deterá a escuridão, quão vasta seja ela. Isso porque sereis luz, isso porque a flor de lótus desabrocha no lado da terra, isso porque do ouro de Ra, o Senhor, ou seja, o Sol, olhando para baixo, verá apenas uma flor de lótus desabrochando. Isso porque será o momento de vós outros o acompanharem. E Acron, amado filhos, se quedará tangendo o rebanho do Senhor, para cumprir mais um propósito. Acron se quedará como Acron se quedou desde o seu sacrifício. Acron se quedou aqui, está em presença vossa, em vosso meio. Ou seja, resumindo isso, nós, através da nossa iluminação, iremos conduzir outros mundos que ainda estão na escuridão ou com seu desenvolvimento mais atrasado em relação ao que nós teremos adquirido de luz. Assim, funcionando como preceptores e aprendizes. Essa é a ideia passada de Jet Orozorapis, que é o senhor do sistema. Bom, vamos aqui tratar agora de meridianidade. Os médios, vamos agora entrar com uma coisa mais ligada ao plano humano, nosso, do dia a dia. Os médios que têm sua ligação de origem com os mundos de Duat, lembram-se dos mundos de Duat, ou de Agartha, podem interpretar as mensagens vindas através de suas mentes subjetivas como sendo de seres de fora de nosso planeta. Entretanto, de um modo geral, ou seja, não exclui uma mensagem de um ser fora do sistema solar, mas a grande maioria são mensagens dos extraterrestres do interior do planeta, que a mente concreta desses médios deturpa ou modifica. É sempre a mente concreta que cria e distorce, como sabemos. A mente subjetiva comunica a eles
que são do mundo dos extraterrestres de Duarte ou Agartha, portanto, seres intraterrestres. Mas, como poucos alcançam ainda essa verdade, tudo é deturpado pelo próprio extraterrestre encarnado. Mas, como poucos alcançam ainda essa verdade, tudo é deturpado e também é assim, porque os 4 senhores do destino dos homens respeitam o livre-arbítrio existente. Esses médios, para se diferenciarem dos demais, criaram uma terminologia nova e se intitulam sensitivos, paranormais ou canais, etc. No momento em que vivemos, os seres extraterrestres do nosso sistema planetário estão se desdobrando através dos seus invólucros ou daqueles encarnados na preparação do campo para o avatar da Era de Aquário, cujos corpos, mente concreta e abstrata, astral e denso, são animados pelas consciências coletivas e falanges dos planos de Duarte, átmico ou Agartha no Padaka. Então, o que é importante saber disso? Para finalizar, extraterrestre nenhum comparece ao nosso planeta para dar mensagens que competem somente àqueles que estão no interior da Terra, às consciências que tudo governam. Os outros que aqui vêm terão que sujeitar-se à obediência desse comando. Governo oculto do mundo, garantimos, não abre mão dos seus direitos, sob forma alguma, pela sua enorme responsabilidade, permanece sempre muito alerta. Muitos agora começaram a falar desse governo oculto do mundo do campo material. E isso distorce o que nós queremos passar aqui. Ou seja, governo oculto do mundo, mas o governo espiritual. Entenderam? Comentário que às vezes surge, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque deve ter pelo menos 2, 3 aí que... Por exemplo, todos que não são do planeta Terra vêm do centro da Terra. Mas, por exemplo, Preto Velho, que é um orixá que é de um planeta, é uma energia de um planeta, né? Ele inventa essa forma, Preto Velho, para ser bem recebido, mas ele não tem corpo de Preto Velho. De onde vem? Os orixás são 7 raios da própria divindade, que, criando um paralelo com o que foi falado, vai se diminuindo as suas frequências até esse orixá conseguir uma manifestação, no caso, uma atuação nesse campo planetário nosso. Mas é a mesma ligação com aquele símbolo dos 4. Só que você pode pegar os 7 grandes orixás. Aí vão diminuindo as suas frequências. É 749, 343, 2401 ele já incorpora. E continua até 173 mil e pouco a fração. 173 mil avos, né? De um dos orixás. Mas a origem não é de um planeta extraterrestre e origina-se também do interior da Terra? Porque essa pergunta me fizeram, eu não soube responder. Não, o Preto Velho como entidade... Não, Preto Velho, o Caboclo, Iemanjá... Não, aí não. O orixá, a gente conhece como Oxalá, Oxóssi, Xangô, Oxum. Isso. Estou falando desses orixás. Já o Preto Velho, eles são entidades nossas, dos nossos corpos, que eu vou falar mais à frente. Pode ser? Pode. Mas só que tem agora, dois Preto Velho. Se o orixá ele manda uma frequência se utilizando numa imagem para que aquele consulente entenda daquela forma, isso é possível. Não, eu não sou um especialista na Umbanda, mas é possível ser feito. Mas não, é só para deixar claro, então... A coisa é diferente. Existem dois tipos, todas essas entidades, sem querer seguir o Acron, né?
mas sem querer seguindo, tudo é duplo. Então, o preto velho, que se apresenta, às vezes, um médico aqui, doutor André Luiz, se apresenta como um preto velho em um centro, como um ser humano humilde, mas ele é uma alma, uma centelha divina, originária do ser humano, né, para fazer. E tem o orixá preto velho, que é outra energia, É outra coisa. é outra coisa que Outra não tem coisa. nada a ver. E parece preto velho igual Porque eles tomam a forma para se apresentar. gerar uma compreensão, Isso. uma aceitação. É A outra origem coisa. de um deles eu sei de onde é, a origem do outro é que eu não sei de onde vem, de que É porque local. o que o mestre falou basicamente das entidades dos nossos corpos. Aqui, ó, nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo botar tudo. Não, tô As vendo. glândulas, né? Bom, agora nós vamos entender. Alguém gostaria de fazer uma colocação nesse momento? Bom, então vamos, no final, eu vou dar aí meia hora para o pessoal falar. Nós aqui temos, ou menos até, né? Nós não vai dar. Temos aqui os chakras ligados às glândulas. Então, nós temos aqui os testículos e ovário da mulher ligados ao chakra básico, a suprarrenal ligada ao esplênico, chakra esplênico, o pâncreas ligado ao umbilical, o timo ligado ao chakra cardíaco, o laríngeo ligado à tiroide, o cerebelo e a pituitária ligada ao frontal e a pineal ligada ao coronal. Bom, aí vocês contaram, 7. Só que cada chakra está ligado a uma entidade nossa. Agora nós vamos entrar nos pormenores da Umbanda. Por exemplo, o Exu e a Pombagira estão ligados ao corpo físico, que também está ligado ao chakra básico. Então, o suprarrenal, ou esplênico, está ligado ao nosso corpo astral e está ligado na entidade conhecida como preto velho, preta velha, ou vovô ou vovó, no nosso corpo astral. O chakra umbilical está ligado ao pâncreas, que está ligado ao nosso corpo mental, que é representado pela entidade criança masculina e criança feminina. E essa forma mental foi propositalmente assumida para demonstrar a infantilidade ainda da nossa mente. O timo está ligado ao chakra cardíaco e a entidade é o próprio ser humano. O ser humano também é uma entidade. O chakra laríngeo está ligado ao corpo búdico, à glândula tiroide e é representado pelo oriental. Normalmente algum oriental. Por quê? Porque quem já tem essa identificação e tem um mestre oriental é porque tem origem extraterrestre. Porque o ser humano da Terra ele só consegue expressar entidades até o cardíaco. Ele consegue expressar o Exu e a Pombagira. Lembre-se que tudo é duplo. O preto velho e a preta velha. É a criança masculina e feminina. E o timo, ou o cardíaco, é o próprio ser humano, é ele, como entidade que é. Como ele não tem ainda despertado o chakra laríngeo, ele não manifesta ainda a entidade oriental. Reparem que
mestres normalmente são assim, ou persas, ou egípcios, ou indianos, ou chineses, todos são orientais. Porque foram lá nessa que eles fizeram a identificação deles com a síntese. E quando se desperta o laríngeo, automaticamente você desperta o frontal e o coronal. Então, agora, como cada um de vocês forem em um centro espírita e falarem com... fui falar com a pombagira do médium tal. Você está falando com a pombagira do médium. Por isso que você vai se consultar com as entidades daquele médium. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Quando você... Só que essas entidades, elas representam falanges. Vou me ater agora ao Exu e a pombagira. Quando você vai num centro no Rio de Janeiro, ou qualquer outra cidade, aí a pombagira daquele médium chama-se Maria Padilha. Aí, uma outra ocasião, um ano depois, 2 anos, você vai no... Minha vela aqui acabou. Agora não vou conseguir acender outra. Você vai num centro em Fortaleza. E aí você fala com a Maria Padilha de um outro médium. Você não está falando com a mesma Maria Padilha. Aquela Maria Padilha, daquele médium em Fortaleza, pertence à mesma falange daquele médium que você se consultou lá no Rio de Janeiro. Por isso ela tem a mesma nomenclatura. Ela se nomeia por pertencer à falange das Maria Padilhas com o mesmo nome. E isso funciona para as demais entidades. Compreenderam essa dinâmica? E se vocês forem e perguntarem isso num centro com uma consistência, ele vai dizer que é exatamente isso. Ele vai falar, é realmente isso. Então não é um ser, um egum, um desencarnado que se manifestou naquele médium. Acontece que, muitas vezes, a manifestação, principalmente de preto velho, vovô e vovó, daquele médium, que é uma entidade, não é um africano, é uma entidade representativa do corpo astral, pega uma encarnação do próprio médium quando ele foi africano e se apresenta daquela mesma forma física. Vamos separar. Uma coisa são encarnações, personalidade. Outras coisas são as entidades do próprio médium. O meu preto velho quer se manifestar. O que ele pode fazer? O meu cavalo, o meu médium, teve uma encarnação como africano, ele foi lá, um africano foi. Então, eu, entidade, vou me aproveitar dessa forma e vou me apresentar com essa forma dessa encarnação do próprio médium como africano. Entenderam a dinâmica? Além de outras expressões. Teve ocasiões que uma manifestação do Bezerra de Menezes, ele tomou uma forma de um caboclo. Porque naquele ambiente em que ele ia se manifestar, era a forma mais bem aceita. E muitas vezes também algumas entidades ou algumas encarnações anteriores do próprio médium ou de um outro médium. Já lembra que eu falei da terceira família, no médium como Chico Xavier?
ele toma uma forma de um caboclo, de um preto velho, para evitar idolatrias. Ah, aquele médio está manifestando nele o Bezerra de Menezes. Pronto. Passa a ter uma frequência maior e começa a gerar idolatrias, a qual esses seres não têm objetivo algum que seja gerado coisas dessa natureza. Eu queria comentar Não. uma coisa também. Nós somos uma fração do nosso eu maior, não só no planeta Terra. Nós temos vidas sendo vividas em outros lugares. E quando a gente vem descendo para chegar até aqui o planeta Terra, por exemplo, Preto Velho é de Iorimá. É porque se eu fosse médium e eu tivesse vivido em Iorimá, eu iria incorporar o Preto Velho meu, que pode ter outro na Bahia, que seria um Preto Velho, mas de outro ser que viveu, teve uma experiência de uma. Eu estou aí no mais longe, não sei se vai complicar, mas era 12144, que a gente vive Não. em vários planetas. Na verdade, isso é uma interpretação um pouco equivocada. Na verdade, nós estamos na Terra. Não, mas só que nós estamos na Terra, mas Nas diferentes frequências do planeta. mas só que nós já O meu vivemos. preto velho está no plano astral da Terra. O meu corpo mental está no plano mental do planeta. O meu corpo búdico, o meu pai espiritual, o mestre Kofu, está no plano búdico do planeta. E nós, esse conjunto de seres, formam esses planos, essas consciências. Claro que cada plano se subdivide em 7 planos e acredito que em mais subplanos. Aí você vai ter as frequências compatíveis. Plano astral não é um plano único, uniforme. Ele tem 7 subdivisões. E cada divisão tem mais 7 subdivisões. Sim, mas eu não estou na linha do 7, eu estou na linha do 12. Uma alma gera 12 personalidades. Cada uma dessas 12 personalidades não são necessariamente terem que estar vivendo no planeta Terra. Elas podem estar vivendo fora do planeta Terra, né? Pode até não ter se manifestado. Aquela egrégora, né? Egrégora não, é a mônada, né? Mas aí, ô Morelli, tem um detalhe. Se a mônada está na Terra, lá naqueles campos monásticos, lá, por exemplo, do extraterrestre, a Garta, Shambhala e Duarte, ele tem que forçosamente estar no nosso sistema. As mônadas estão ali. Os medianos estão em Saturno, Júpiter e Vênus. Mas a mônada desse conjunto todo está no interior da Terra. Por isso que a Terra é o campo de prova, de experiência desse sistema planetário. Não, E os atrasados, encarnados como seres humanos, extraterrestres, basicamente lunares, agora opinião minha, não acredito que exista mais seres de Marte encarnados, mas é uma opinião. Não posso garantir como uma realidade. Não, eu também não. Mas só para deixar a dúvida mesmo no ar, para todo mundo aí ajudar a pesquisar, é que nós temos todas essas linhas, Preto Velho, Caboclo, enfim, Exu, você chegou a mencionar os originais lá, que são Oxalá, Iemanjá, Xangô, Ogum, Oxóssi, e vai até São 7 principais, né? São 7 principais. E o Iorimá, que é a origem do Preto Velho. Mas tudo bem, o que eu quero dizer é que tem esses. O que eu queria consolidar como conhecimento, e não está consolidado, é quando tem a mônada, que dá 12 almas, que dá 12 espíritos, na verdade continua dando 12. Eu estou parando aqui para dar 12 com 12, 144. Se é do centro da Terra ou não, não sei, mas eles vivem em locais diferentes. Não vivem todos aqui no globo terrestre. Eles estão em locais diferentes, adquirindo experiência também. Não é à toa.
E eu tive, para ficar claro, eu tive lá, eu sempre fui um pesquisador, não sou um bandista como crença religiosa, tal, mas tive inúmeras vezes, quase se formou uma sala apométrica em uma determinada época, entre a técnica apométrica com orixás, que existe a apometria na Umbanda também. E eu tive essa reunião, e como eles têm uma maneira de dizer, eu tive reunião com entidades, isso é maravilhoso. Eu convidei muitas pessoas do GAAC, e só a Yolanda, que era presidente na época, que foi uma vez, duas vezes. Só que eles também não me esclareceram se eles eram de. Porque eu já conhecia o livro, isso faz 3, 4 anos, não faz 40. Não, 4, 5 anos. E eles não explicaram, porque eu creio nisso, que a mônada está no dentro da Terra, daí a origem é do centro, mas que ela espalha para o universo, para a galáxia. Porque dá Há 60. uma ligação. Há uma Não ligação. acredito. Está tudo ligado. O Sol central com o Sol da Terra, o Sol da Terra ligado com o planeta, tudo vai, como eu botei ali, tudo é interligado. Tudo é interligado. Tem que pegar. Então, Agora, eu não essa tive. visão de que moram em outros planetas, ligados à própria mônada, eu não vejo dessa forma. Mas, bom, Não, tudo bem. vamos avançar. Toque em Beleza. frente. É, Desculpa aí até, ou não, até não. junto. É importante qualquer. Bom, eu ia falar o negócio das entidades. Esse assunto é um assunto já próximo do nosso entendimento. As pessoas vão nos lugares, frequentam lugares, participam de lugares, ou frequentam, participam, ou trabalham. E isso é pouco explorado, pouco compreendido pela própria Umbanda. A Umbanda não explora isso. Não, ela não sabe de muita coisa. Ela Tanto, precisaria dar um estudo mais aprofundado. Agora, vocês reparem que tudo que a gente falou, desde lá o início do primeiro encontro até agora, restringe-se ao ser humano. Nós temos que entender que o ser humano é a razão. Quando eu digo ser humano, é qualquer ser, é o indivíduo. Não é o externo, é o interno. A sabedoria interna. É voltar para dentro. Não é ir para fora. É interiorizar. É fazer essa busca. Os nossos corpos mais sutis estão dentro do corpo mais externo, que é o físico. Lembra daquele desenho que eu mostrei do planeta Terra? Onde estão os planos da Terra? Para dentro do planeta, não para fora, como se descreve. Para fora, para fora. Para fora é o éter. É para dentro. Se os nossos corpos mais sutis estão para o nosso interior, os corpos mais sutis da Terra estão no interior. Por quê? Porque são os nossos corpos mais sutis que formam o campo mais sutil de cada plano do planeta. Por isso que nós estamos ligados totalmente ao planeta. e dizem, né, tem estudo que fala que o ser humano é o ser mais importante da manifestação porque tem o amor. E isso eu tive reunião também com aquele mesmo, Isso. naquele mesmo, Aí tem que, uma que o série de. orixá vem aqui fazer o bem e conquistar o amor que ele não. Agora eles já estão se amorizando. Mas como você deve saber, porque está no Papiros, o Isso. primeiro a chegar na primeira raça raiz foi o Preto Velho. O Preto Velho já chegou naquela época para auxiliar o desenvolvimento da, da primeira raça, na primeira sub-raça. E eles não têm amor, e nós trouxemos o amor dentro de nós que começou a florar. Hoje nós já temos consciência que temos dois amores, pelo menos.
o amor dourado, que seria o incondicional, o divino, e o amor humano, que varia as tonalidades devido ao amor de marido para mulher, é mais vermelho, para filho é rosinha claro, não tem desejo, tem só. Então, eu não quero confundir, porque sai fora do do Papiros escopo. algumas. É. Mas é Bom, maravilhoso isso aí. Eu acho que o todo ser mundo. humano tem uma lógica evolutiva, que com certeza não foi a experiência desses intraterrenos, porque senão haveria uma redundância Não de precisaria. esforço. Não teria sentido. O universo não gasta energia à toa. Tanto que o Mestre Akron, ele gastava energia somente em algo que tivesse alguma finalidade. Nada que tivesse. Ele dizia que a coisa mais importante no universo é a energia. Nós gastamos energia à toa, com discussões, com falatório, todos nós. Com maledicências, coisas negativas, tudo. Mas quando a compreensão vai chegando, cada vez mais você foca no campo evolutivo e dentro de uma prioridade necessária para a evolução do sistema. Reparem que quanto mais densa é a entidade, mais ela se comunica. A entidade, um mestre, ele fala muito pouco. E muitas vezes ele fala duas frases que você entende uma história ali. Uma história ali, só em duas frases ou num parágrafo. Não fala mais que isso. Não entra nesse tipo de discussão que nós, humanos, somos muito usuais em fazer. Começar, puxa um assunto ali, e como vai ser isso, como vai ser aquilo. Não, ele fala o mínimo que interessa. É que ele informa, né? Ele já sabe. Nós estamos na fase de conquistar a sabedoria hermética, né? Ele já tem e dá com doses controladas para não jogar pérolas aos porcos, né? Isso, quando vocês reparem, vou abaixar mais aqui, que já são. Quero entrar agora na. Quem quiser ler, leia. O que é o eclipse? Reparem que nos últimos. Agora eu estou mostrando alguns assuntos assim, curiosidades, para quebrar um pouco do hermetismo. O eclipse é uma maneira de extrair larvas e miasmas do próprio planeta e levar para a Lua, onde serão desintegrados. Vocês repararam que nesses últimos anos tem aumentado em muito a quantidade de eclipses? Eu me lembro que quando eu era garoto, 10 anos, 8, quando se falava que teria um eclipse, era um evento, às vezes eram 1, 2, que eu me lembro, no ano. 3 anos vai ter um eclipse, vai ter um eclipse. Hoje, vira e mexe, tem eclipses totais, eclipses parciais, eclipses que atuam no hemisfério norte, outros que atuam no hemisfério sul. Há uma profusão grande de eclipses, porque as emanações mentais. Agora, isso é interpretação minha. Você reparem que eu sempre faço uma diferença entre o papiro com a interpretação minha, porque eu também sou estudioso, porque preciso aprender muito mais. Que a emanação mental do ser humano se tornou mais deletéria em função do próprio ambiente que nós estamos vivendo, e para isso, para que haja um equilíbrio no campo de manifestação terra, precisa haver uma limpeza maior. Então, com isso, mais eclipses começaram a ocorrer. E, curiosamente, a Lua está numa equidistância em relação ao Sol e à Terra, que ela permite criar um eclipse total. Isso, matematicamente, é praticamente impossível, a não ser que tenha sido gerado
por uma inteligência superior. Não teria como isso ocorrer dessa forma. Isso é uma série de outras realidades que nós vivemos. A própria estrutura do DNA, o Francis Crick, que foi um decodificador do DNA, ele disse: isso não pode ter sido gerado ao acaso, pela complexidade que isso foi gerado. Isso foi gerado, na opinião dele, e eu concordo plenamente, por uma inteligência superior. Não teria como o acaso gerar isso. Desconfiem muito de quem muito coloca na matéria as suas observações. Se é uma maneira de ocultar, por uma razão até complicada, a própria sabedoria, no sentido de limitar o próprio crescimento do ser humano. Como exemplo, vamos dar um exemplo agora. O que está sendo criando agora? Uma coisa chamada metaverso. O que é o metaverso? É criar mais uma camada de ilusão. Para quê? Para aprisionar o ser humano. Nós temos que nos projetarmos para a mente subjetiva, a luz, e não criar mais uma camada de ilusão. Mais uma camada de ilusão. Estudem, reflitam sobre as coisas que lhes chegam, para que vocês não tomem aquele ditado gato por lebre. E tudo será apresentado como algo fofo, algo bonito, algo interessante, porque se assim não fosse, ninguém abraçaria essa causa. Tá bom? Mas continua lendo isso aí, que tem uma mensagem muito linda aí. Né? Eu deixei para cada um ler. Vamos ler. Então vamos ler, já por recomendação do Morelli, que é um estudioso. Vamos lá, eu achei boa. Segundo o mestre Acron, durante os eclipses, os elementários são encaminhados para a Lua, onde são desintegrados e atomizados. Esses elementários são as energias oriundas de tudo o que se possa considerar como excrementos ou larvas, tais como corpos em decomposição, incluindo dos outros reinos da natureza, os dejetos dos seres vivos, etc., que sustentam formas de vida sem classificação na linha evolutiva, como, por exemplo, os vírus. Essas larvas, excrementos, afetam também o plano astral, por meio das larvas mentais. As doenças da humanidade, como a tuberculose, a sífilis, a lepra, o câncer, etc., têm muita relação com os elementários e duram enquanto forem necessárias para um sofrimento coletivo. A energia de um elementário, se instalada no corpo humano, terá que ser eliminada e nunca transmutada. Excepcionalmente, pode ser transmutada pela energia dos elementais, retornando ao sim a princípio de essência, porque em tudo prevalece a lei de Hermes. Na natureza, nada se perde, porque na natureza tudo se transforma. Assim, os eclipses lunares, em uma de suas funções, propiciam um importante tipo de limpeza ao planeta. Isso aqui é usado. Na apometria, né? Eu uso pelos elementais da natureza, porque eu descobri que nós não transmutamos nada, a não ser coisinha, medo, insegurança, parte psicoemocional. Uma doença, algo produzido pela energia negativa dessa proporção, só os elementais que transmutam, né? Porque volta a ser energia, porque tudo é energia. Daí você tem como atuar sobre ela. E isso está nas linhas. Só que você entra nisso, nós temos a apômetra conosco aqui. Entra aí, tem mais algumas folhas do livro nas entrelinhas e nas sublinhas das entrelinhas para explicar o todo.
É um assunto, porque eu estudo para aprender o que eu posso usar também e para alcançar o meu eu superior. Meus dois objetivos não é cultura inútil ou dizer que eu sou. É o que eu posso aplicar em mim, nos meus e no próximo. E isso aí é muito importante, porque a gente muitas vezes passa desapercebido. Não nós que estudamos, mas Ah, sim. outros que não estão tão aprofundados, porque isso aqui é chave gigantesca, não é uma Por isso que eu chavinha. coloquei aí, porque é importante. Por exemplo, pessoal, que é a audiência aí, a física quântica fala que uma partícula ela tem uma função onda e uma função partícula, né? O que é? Vamos olhar a nós. Quando existe o colapso da função onda, ela vira uma partícula. É aqueles velhos testes do elétron, da física quântica. Isso você traz para você. O que é a mônada? A mônada é a função onda. É só uma energia. Quando essa energia entra em colapso, o que acontece? Eu estou pulando várias etapas. A encarnação. O ser humano é a partícula, é a matéria. É visível. E a energia, a função onda. O colapso da função onda gera a encarnação, a partícula. Então vocês começam a ver que a física quântica ela está ligada nisso. Tudo está ligado nisso, na sabedoria hermética. Então a coisa não é mística. A coisa é ciência oculta. Porque o místico ele trabalha muito assim com a elevação pelo amor, o sentimento. Mas, na verdade, esses fatos são ligações por meio de uma ciência oculta, que nós chamamos de ciência oculta. Mas para quem já tem essa ciência oculta em outros planos como uma realidade, para ele é ciência, como nós estudamos ainda a nossa ciência tridimensional. Tudo se refere à forma e à frequência que você está ali interligado. Você é denso em relação ao que está em cima. Mas esse que está em cima de nós, ele em relação ao outro, ele é denso. E esse outro, sucessivamente, sempre cada vez mais em frequências mais sutis, gerando esse encadeamento. E em grupos de 7. E em grupos. Em grupos. E daí ele muda de onda, ou muda de oitava, ou muda de coloração de cor, ou muda. É o caso da partícula, né? Ela pode ser vista como partícula, como onda. O ser humano também. Quando você chegar a ser só energia, só uma consciência, sem nada mais evoluir, você vai ser só uma energia, sem forma. É só uma inteligência. Quando você entra no colapso da função onda, você expressa as manifestações dos planos, desde lá em cima. Desde a divindade, aí há um primeiro colapso, há uma pequena uma manifestação, um outro colapso, uma manifestação, e assim sucessivamente, em colapsos sucessivos. Física quântica. Bom, 20h50, eu paro aqui. Alguém gostaria de agora de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, falar qualquer coisa? Estamos abertos aí, todos nós Boa aqui. Noite, Ademar. Boa noite. Eu queria saber, assim, quando você falou que os corpos sutis estão dentro da matéria, e eu já tinha ouvido falar que
A gente tem uma distância assim que a gente se sente desconfortável quando alguém chega muito próximo, né? Entra nessa distância que seria de um braço estendido nosso, assim. Que aí já ouvi a explicação que era por causa desses corpos sutis que estão além, que seria a aura. Então, quando alguém penetra nesse campo da gente energético, causa esse desconforto, se a gente não gosta muito da pessoa, né? Se não tem energia compatível. Aí, como você fala que os corpos estão dentro da matéria, então isso já não funciona, né? Então, eu só queria saber se você sabe algo a respeito disso. A aura está ligada ao duplo etéreo. Eu não mencionei o duplo etéreo, que é a forma do corpo físico. A aura está ligada ao duplo etéreo. É energia emanada no duplo etéreo, que é essa energia externa que você olha. Mas os corpos mais sutis, há uma diferença entre as duas coisas aí. Eu não considerei o duplo etéreo como um corpo. Tanto que eu botei físico, mental, astral, búdico, os três divinos. O duplo etéreo é a forma do corpo físico. Aí dá uma olhada no livro que fica mais claro isso aí. Aí esse desconforto é porque a energia dele, mas essa energia também interage através dos chakras, porque você tem que o chakra que faz a ligação do duplo etéreo com os corpos. Como o chakra ele recebe energias externas, ele automaticamente conduz um determinado chakra para ele captando aquela energia mais densa, mais deletéria, você acaba levando a um dos seus corpos. E esse corpo, que pode ser o mental ou o astral, principalmente, ele acaba gerando um tipo de reflexo. Se for no corpo astral, em alguma emoção ruim. Se o corpo mental, alguma dor de cabeça, algum desconforto mental, porque ele conseguiu entrar ou penetrar por esse chakra, como eu falei na transparência anterior, numa dessas anteriores, que cada chakra está ligado a um tipo de corpo. E os chakras estão no duplo etéreo. E esse conjunto de coisas, dessa energia, gera a famosa aura da pessoa. Esclareci alguma coisa ou ficou na dúvida Sim. ainda? Não, obrigada. Pareceu. Ela é extrafísica. Ela fica num campo mais externo, como uma fonte de energia, mas ela não é um corpo. A aura não é um corpo. Os corpos mais sutis estão dentro de nós. É porque gera um campo. Isso tudo gera um campo. A aura gera um campo energético externo. É como se a força interior plasmasse no exterior. Gera um campo protetor, um campo energético nosso, externo. Mas não é o corpo mental, astral, búdico, não é isso. É uma resultante, essa energia que fica externamente colocada. O duplo etéreo é onde os chakras, nos seus aspectos, se posicionam e ele tem interação com todos os corpos. Ele é a forma do corpo físico. Essas cirurgias que nós vemos aí que esses médios fazem, o que eles atuam? Na forma, no duplo etéreo, porque a doença inicialmente aparece no duplo etéreo. Se a forma teve um comprometimento, não tem como a forma ficar intacta. Ela vai gerar uma determinada doença. Por isso que os corpos nossos, quando eles estão desequilibrados, eles geram alteração na forma, no duplo etéreo, e automaticamente gera doença no físico. Se vocês olharem lá as bolinhas,
A quarta bolinha de um lado, lá embaixo, do ser humano, é o duplo etéreo, e a outra bolinha, a outra metade, lá no 4, lá embaixo, é o físico denso. Tudo duplo. E os corpos mais sutis, do lado manifestado, formam o duplo etéreo. A forma que reflete no campo búdico, astral, mental. Tudo, na verdade, é o 4, o que está dentro do 4. Até aí tem o que eu estou falando. Fica difícil, que a pessoa tem que se debruçar nos gráficos, ler, reler, reler, para começar a pegar essa explicação de uma maneira mais assim, consolidada. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Oi, Ademar. Então, essa coisa da doença, né, que você acabou de falar, então sempre tem a ver com essa forma, assim, já está meio desequilibrada. Sempre, não, mas a forma ela foi desequilibrada por uma ação nossa, muitas vezes, do corpo astral ou mental. É por um sentimento, né? É o sentimento, pensamentos deletérios, aquilo ali vai afetando a forma. Quando se afeta dela não conseguir mais se restabelecer, você afeta automaticamente o corpo físico. Por isso que a doença vem de dentro, não vem de fora. Se você nós conseguirmos manter um equilíbrio pleno de tudo, você jamais vai ficar doente. Você não vai ficar doente. Não vai ter vírus, nada, bactéria, nada vai te afetar. A Maria Lúcia, quando ela teve como missão receber essa sabedoria, que o mestre comparecia durante 7 anos, compareceu, nela, ela tinha uma restrição de sexo, bebida, fumo, tudo isso, e em ambiente, mas ela não ficava doente nunca. Não tinha doença alguma. Então não para de estudar isso aí. Por isso eu falo, há necessidade do aprofundamento. O que eu estou fazendo aqui é só tentar ser um impulsionador do estudo de cada um. E que facilita também outras leituras, aquilo que a pessoa começa a entender. Essas operações espirituais são do duplo etéreo. São do duplo etéreo, que é ligado ao físico, é a forma do físico. É a forma do físico. Mais alguém? Então, e qual o livro que você indica para estudar isso? Para isso Os papiros, é que eu não estou vendo vocês, né? Os papiros Sagrados de Hermes. Esse livro aqui. Estão chegando aí? Sim. E a história do vovô Benedito, como início do sistema solar, aquilo ali. São os livros chaves para esse estudo. E o glossário ocultista, para tirar alguma dúvida em terminologia, coisa nesse sentido. Mas há uma necessidade de se debruçar. Esse livro, pessoal, ele está além do nosso tempo. O que nós estamos fazendo agora é plantando uma semente. Porque o que vocês aprenderem e o que eu aprendi, ele fica indelevelmente registrado nos nossos átomos permanentes. O que nós estamos fazendo agora é plantando sementes. Flash Gordon quer falar. Pois não, é que eu não estou vendo nem braço levantado. Pois não. Boa noite. Não, eu tenho uma dúvida aqui a respeito do corpo astral. Só essa dúvida: corpo astral e plano astral. Então, seria o corpo astral e entraria no plano astral para aquisição de informações? Bom, boa pergunta. O seu corpo astral
está no plano astral do planeta. Isso. Já está. Você que não está acessando ele, nem eu no momento. Ele já está. Ele faz parte do plano astral do planeta. Ele já está lá. Por exemplo, o meu corpo físico, o seu também, não está no campo físico do planeta. Aqui na minha casa, as pessoas aí nas suas casas, ou no clube. O nosso corpo físico não está no físico do planeta externo, o físico mais externo, a crosta. O corpo astral de cada um de nós está no plano astral do planeta. Só que o plano astral tem várias subdivisões, subníveis, de acordo com a frequência do corpo astral de cada um. Mas ele já está, ele faz parte do plano astral do planeta. Ele não está associado, ele é parte do plano astral. Como tem o plano astral dos demais reinos, todos ali, daquele campo astral do planeta. Você falou de subníveis, as nossas memórias de cada um dos nossos corpos também tem os níveis e subníveis. Sim. Por exemplo, o ser humano da Terra, a mônada dele está no quarto subplano do búdico do planeta. Não está em Agartha, Shambhala, Agartha e Duat, porque isso são as mônadas extraterrestres. É isso que eu estou dizendo. A cada leitura, a cada estudo é um aprofundamento. É impossível abrir mão do estudo apenas com o que a gente consegue falar aqui. Só mais diga lá. Então, quando eu saio no astral, eu saio onde todo mundo sai. Isso. Você vai para o plano astral em algum subnível do astral do planeta. Certo. Entendi. Muito bom. Eu dormia. Aí a sua consciência, Flash Gordon, foi para o corpo astral. Ela foi incorporada pela mente subjetiva. A mente subjetiva se utiliza do corpo astral. Ela vai para o plano astral compatível com a frequência dela. Certo. O que pode ocorrer? Eu tive uma discussão, briguei com o meu filho, minha esposa, ou com o vizinho, aquilo ali. Isso, naquele momento, você pode ter uma perda de frequência e ir até para um subplano mais abaixo do que aquele compatível com o seu grau de evolutivo naquele momento. Daí o obsessor te pega. Aí pode ocorrer isso aí. Você veja que as coisas começam a ter correlação. Isso. Por isso que o trabalho é feito aqui minuto a minuto, segundo a segundo. Sim. Sim. Está tudo ligado, tudo está interligado. Isso para você, no momento desse de evolução no astral, você não tomar nenhum tipo de interferência diferenciada que é essa que você plantou aqui na Terra, aqui nesse 4, né? No 4. Exatamente. Esse é o objetivo. Entendi. É você cada vez mais se livrar das amarras. É certo. Vai elevando o seu nível de frequência. Não há uma condenação divina. Eu acho que ainda tem mais uma coisa, né? Olha, poxa, eu vou falar rapidinho aqui que já são... Tem mais não há uma condenação divina. Bom lembrar que tem a figura de Anubis. Nosso julgamento de Anubis. É mesmo. Chacal. Esquecido da... Bom, essa figura do chacal, que vai entrar no que o Flash Gordon e eu estamos conversando agora, com a Cruz Jansata. A Cruz Jansata é uma corruptela do ranking, que nós já mostramos no outro encontro. A Cruz Jansata é o símbolo da vida, já expliquei isso, não vou entrar nesse processo. Quando você morre, entre aspas, o pai espiritual recebe você. E aí ele é você, o coração. O que representava o coração? O coração não é a oitava coisa? Ele não é o 4 e ao mesmo tempo 8?
esse coração, entre aspas, etéreo, representa o ser humano integralmente. Os 7 chakras, considerando que o ser humano, o coração está dividido em 2, campo manifestado e o outro, que o 8º, é o coração dividido em 2, aí vocês dão uma olhada no livro. Ele representa numa balança tudo o que o ser humano fez. E o que está no outro prato da balança de Anubis? Amor e tolerância. E isso o Mestre Akron falou, não é literal. Não é literal. Se o prato se equilibrar, você está aprovado para ir para os planos superiores. Estou bem resumindo. Agora, se você precisar ser medido, é como ele bota aqui, ó, pesado e contado, você ainda tem pendências. Por isso que o mestre dizia, para que você não precise mais ser pesado, medido e contado, tenha, se não tiverdes toda a tolerância da Terra, tenha todo amor. Repare que são 2 vertentes. Não é assim, vou sair amando todo mundo. Pode ter pessoas que você não consiga desenvolver esse sentimento, não é sentimentalismo, sentimento superior. Então, que você consiga ter o máximo de tolerância com ele ou com a situação. Porque os 2 movimentos equilibram o prato da balança de Anubis. Os 2 movimentos, não é só o amor. Ame loucamente, se eu não amor, então eu estou condenado. Não. Você pode ter a tolerância, que também não é concordância. É respeito. Isso foi tudo deturpado. Não é você, deixo para lá. Não, não é isso. Tanto que o mestre dizia, devemos ser tolerantes com os homens, não com os erros dos homens. O erro cabe à condenação. Se ele cometeu um crime, será punido pela lei dos homens. Agora, se ele se regenerou, ele não pode ser eternamente condenado. Ou seja, porque aí você condenou o ser humano, não o erro. Você condenou o ser humano. Uma punição enquanto ele vivo está. Isso foi, de certo modo, manipulado e gerou um entendimento confuso. Ninguém condena ninguém. Você se condena pela frequência que você, como o Flash Gordon falou agora, que você conseguiu desenvolver enquanto encarnado. Você vai para o plano compatível com a sua frequência. Isso é o que está escrito nessa transparência aí do Mestre Anubis. Pessoal, alguém quer falar mais uma coisa? Por isso que a energia Kundalini se encerra no coração? Por esse motivo? Ida e Pingala, ela vai finalizar no coração, ela vai é o fecho. Que legal, cara. É o fecho dos 7 chakras. Entendi. A parte oculta do coração é o fecho, é a 8ª coisa. Por isso que, na mumificação, que foi um erro lá no Egito, o coração era o órgão mais importante, e não o cérebro. Claro. Mas já está. Ih, não devia nem... Já entrou, então vai. O sentir, o sentimento, o sentir na acepção da palavra, ele é muito mais forte, 5.000 vezes mais forte magneticamente que o mental e 100 vezes mais forte eletricamente que o mental. Só que o mental é o que nos leva pelo raciocínio. Só que você alcança quando você sente. Isso. Você transcende. O sentimento você não controla. Não. E o pensar e a você mente você controla. Bom, pessoal, 21h10. A gente perdeu também um tempinho ali na hora que a transparência saiu, recolocou. Mais uma pergunta. Se eu puder esclarecer, a gente encerra por hoje.
E eu agradeço a atenção. Mas alguém teria mais alguma coisa a perguntar ou falar? Pessoal, mais uma noite que eu espero tenha sido profícua, que tenha auxiliado vocês aí. Eu não recebi, só uma vez, não me lembro o nome da pessoa, que falou, não, está auxiliando o meu estudo aqui no livro. Mas espero poder estar auxiliando o entendimento, a compreensão do livro e da sabedoria a qual o Mestre Acron nos trouxe, que nós agora fazemos uma etapa final dessa caminhada de abrir essa filosofia hermética, a sabedoria para a humanidade. Lembrando sempre que sementes estão sendo plantadas. Nós não temos ainda uma floresta, uma árvore. Nenhuma, talvez árvore, talvez uma floresta ou um bosque. Longe disso ainda. Esse livro e a sabedoria, na minha opinião, ela é para alguns. Mas em relação à humanidade da Terra, ela está ainda muito além. Muito além desse conhecimento. Pessoal, boa noite. Agradeço a atenção.